Olá, pessoal. Meu nome é Rafaela Bacelar e hoje eu vim mostrar para vocês a pesquisa que eu desenvolvi no ano de 2021 e 2022, que teve por título a análise sobre as condenações pelo crime de violência psicológica contra a mulher e a valoração de provas. E como forma de introduzir o tema, eu trago um dado do mapa de violência de 2015. Então, em 2014, a violência psicológica correspondia a 23% dos atendimentos de mulheres vítimas de violência em unidades de saúde de todo o Brasil, o que revela a importância sobre o estudo da violência psicológica. O objetivo da pesquisa foi justamente entender como os tribunais estavam olhando para esse crime, se eles estavam olhando para esse crime de forma independente em relação a um quadro de violência física, por exemplo. E esse crime ele foi promulgado em agosto de 2021 e logo depois houve a publicação de uma resolução do CNJ, em outubro, que considerava o que seria um julgamento com perspectiva de gênero, em que haveria, por exemplo, a relevância especial para a palavra da mulher nos crimes de violência doméstica. Como o caput do artigo 147b ele é muito aberto, eu queria entender como seria a valoração das provas, sem que isso implicasse em um processo de revitimização secundária da mulher, tanto pelos órgãos de persecução penal quanto pelo próprio judiciário. A metodologia que eu empreguei foi a análise empírica dos tribunais de São Paulo e de Minas Gerais, e eu priorizei esses tribunais porque eles tinham bancos de sentença, e a partir das palavras-chave 147b, violência psicológica, prova 11.340 e sem agressão, eu obtive vários julgados que foram filtrados sob os critérios de data posterior a agosto de 2021, análise da prova, eu priorizei os acórdãos, principalmente, que poderiam ter a informação acerca da valoração da prova, então priorizei aqueles que tratavam da apelação criminal, então foram sentenças e acórdãos que tratavam da apelação criminal, e priorizei principalmente julgados que traziam a denúncia como somente o crime de violência psicológica, né, sem concurso de crimes, porque eu queria analisar independentemente de um quadro de violência física. Os resultados que eu encontrei foram 9 julgados. Dos 9 julgados, 4 apenas foram denúncias com base no crime de violência psicológica, apesar de eu ter me preocupado em filtrar, né, todos aqueles filtros anteriores que eu já demonstrei, somente vieram 4 denúncias por crime de violência psicológica. Dos crimes que foram denunciados pelo artigo 147b, apenas 2 obtiveram o resultado da condenação. E nessas condenações, eu analisei que o juiz ele dispensou a prova pericial. Então, apesar de o caput prever causar dano emocional, a prova desse dano não seria feita por meio de um lado psicológico, por exemplo. Nos 2 casos que eu analisei, bastou a declaração da vítima e no outro bastou a oitiva da psicóloga particular, né, sem ser necessário determinar um psicólogo do processo, né. Os demais casos, eu observei, eles tiveram denúncia com base no artigo 147 caput, apesar de todas as descrições dos fatos se amoldarem perfeitamente ao crime de violência psicológica. E aí, nesse sentido, eu concluí que houve uma omissão verdadeira do MP, do Ministério Público, em denunciar os crimes, porque, no caso, o crime de violência psicológica, ele abarcaria as ameaças proferidas no âmbito da violência doméstica e seria crime mais grave. Então, a denúncia deveria ter sido com base no 147b. Apesar disso, houve um avanço nos julgados no sentido de dar especial relevância à palavra da vítima. Todos os julgados havia uma declaração de que a palavra da vítima era muito importante, uma referência a um precedente do STJ. Só que a conclusão foi justamente no sentido de isso seria suficiente para garantir um julgamento com perspectiva de gênero, e eu concluí pela negativa, porque apesar de a especial relevância à palavra da vítima ser um avanço, não é suficiente para a caracterização de um julgamento sob perspectiva de gênero, necessitando que haja realmente a cessação de todos os atos de revitimização secundária, incluso aí a omissão do Ministério Público em denunciar por crime mais grave, em denunciar por crime de violência psicológica, incluído aí a ida da mulher à delegacia e a não instauração do inquérito policial, porque o policial acreditou que aquilo não era uma conduta relevante o suficiente para ser considerada crime.
Então, é importante que, em conjunto, todos aqueles que fazem parte do processo, não só o juízo, mas também o Ministério Público e a polícia, né, em momento anterior ao próprio ajuizamento da demanda, também garantam que a integridade psíquica da mulher seja preservada. Muito obrigada.